Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui pelo nosso canal rafaelraposo.df. Hoje, que nem eu coloquei para vocês, a gente vai falar sobre hábitos de vida saudável. Rafa, esse tema é um tema já batido, esse tema é um tema que todo mundo está conversando, mas eu quero falar com você hoje sobre uma nova perspectiva. O que seria essa nova perspectiva? A gente está muito acostumado a falar sobre hábitos de vida saudável e lembrar sempre do quê? Temos que ter uma alimentação saudável, temos que melhorar o nosso sono, temos que fazer atividade física. Mas existem muito mais coisas do que isso. Quando a gente fala em hábitos de vida saudável, a gente fala sim em algumas mudanças que deixarão você de uma forma melhor e mais apropriada para a sua vida. Só que o que eu quero te fazer o convite hoje é para uma reflexão. A live de hoje eu quero fazer com você uma reflexão sobre os hábitos de vida saudáveis. Por que todo mundo, você já viu que a gente investe um tempo danado, um tempo absurdo, construindo nossas carreiras, a gente leva um tempo danado construindo nossas finanças, se preocupando em desenvolver o nosso intelecto, mas a maioria de nós tem dificuldade de fazer uma atividade física, de fazer uma alimentação mais adequada. Voltamos àqueles pontos iniciais que a gente sempre fala, mas as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. E por que disso? Porque a gente procura sempre ter recompensas imediatas. Quando a gente quer ter recompensa imediata, a gente pensa no prazer momentâneo, não no prazer que aquilo vai dar pra gente ao longo prazo. Só que minha reflexão com você é outra. Por que a gente até gasta também tempo fazendo uma atividade física, procurando uma academia, fazendo uma alimentação, tentando mudar de dieta, mas pouco a gente tenta mudar das nossas e a gente não tem o hábito de fazer uma faxina emocional. A gente não tem quase nunca a vontade de fazer e procurar os porquês das nossas emoções. Então a gente fala muito de alimentação, a gente fala muito, que não falei, de finanças, mas que vem a parte de sentimentos, emoções. E aí quando a gente começa a ver sobre isso, o que seria trabalhar as emoções? As emoções nada mais são do que respostas bioquímicas, respostas químicas e neurais no nosso processo orgânico. Já os sentimentos é o que a gente leva com aquilo. Qual é a resposta daquela emoção? O que diz respeito àquela emoção para aquela pessoa, quando ela está inserida naquela situação. Então, quando a gente fala em emoção e sentimento, que a gente quase não trabalha isso, a gente é muito negligente, e nos nossos próprios relacionamentos, quando a gente fala sobre hábitos de vida sobre isso, o que seria essas partes de hábitos de vida? Toda vez que a gente quer mudar algo na nossa vida, seja alimentação, seja realmente construir uma atividade física mais regular, seja fazer uma troca de hábito para conseguir dormir mais cedo, ter uma higiene do sono, qualquer um desses fatores, a gente precisa de ver qual fase do engajamento que a gente está inserido. Qual que seria a primeira fase do engajamento que eu quero falar para vocês? São as pessoas que elas estão pouco motivadas à mudança. Então, se você está pouco motivado à mudança, se você está pouco motivado a querer, se você acha que os contras que você tem são maiores do que os prós, ou você acredita que o seu problema não tem solução, você não se engaja num programa de mudanças de hábito. Então, você só vai entrar num processo de mudança quando você acredita que os prós são muito maiores do que os contras. Porque quando eles ainda estão em igualdade, você ainda fica naquela dúvida, será? Então a segunda fase do engajamento é quando as pessoas estão determinadas a mudar, elas acreditam que o comportamento pode beneficiá-las, mas elas ainda não têm o porquê ou a necessidade real de criar aquele hábito. Então quando a gente fala de hábito de vida saudável, várias pessoas sabem que não estão com hábitos de vida saudáveis, mas elas não conseguem ainda ter o porquê. Elas precisam de um trauma, elas precisam de alguma coisa que seja muito forte, que faça elas mudarem, ou elas falarem assim, estarem totalmente insatisfeitas com a vida que elas estão levando.
Então, quando você ainda está com hábitos de vida onde os prós e contras eles estão em igualdade, é muito difícil você ter uma aderência a um esquema de mudança de hábitos. Quando que a gente vai mudar? Realmente vai começar a tentar mudar os nossos hábitos. Quando a gente começa a ver, como eu falei, que os prós que a gente tem, os benefícios dessa mudança de hábito, eles podem ser muito maiores do que os contras. O chegar em casa, pô, tô cansado, eu mereço uma recompensa, ele é muito bom e você vai se dar várias vezes essa recompensa imediata de pedir uma pizza, de comer um chocolate ou de fazer alguma coisa. Por quê? Porque você ainda não teve nenhum problema, nenhum processo. A partir do momento que você começa a ter um processo que te faça ter essa mudança, você vai no médico e vê que seu colesterol está altíssimo, você começa a ter alguns problemas de saúde que você sabe assim, poxa, a partir de agora, se eu não mudar, o bicho vai pegar pro meu lado, é quando você realmente começa. E por que a gente não pega isso quando a gente está com nossas emoções e sentimentos ainda tranquilos? Por que a gente só procura realmente mudar quando a gente está contra a parede? A gente tem isso porque a gente está acostumado a ficar sem gastar energia. Quando eu falo sem gastar energia, não é uma atividade física. A gente quer o mais fácil, a gente quer conseguir as melhores coisas sem ter sacrifícios. Então aí vem a terceira fase de engajamento. É quando eu decido que eu quero mudar, mas eu conheço as barreiras e eu conheço as possíveis soluções e acho que essa solução vai ser um benefício muito maior e real para mim. E aí eu começo a fase de mudanças, a fase de mudança de hábitos. Qual é a fase de mudança de hábito que eu quero colocar na minha vida? Quando eu quero mudar alguma coisa, normalmente a gente faz aqueles planos mirabolantes de começo de ano e aquilo ali não funciona. Por que não funciona? Você quer mudar 1000 coisas, de 1000 situações diferentes. Agora eu nunca fiz atividade física, eu vou começar a fazer atividade física nesse ano. Eu não faço dieta, eu vou começar a fazer dieta e você quer colocar coisas muito grandiosas. E o poder da mudança do hábito para um hábito saudável é você realmente fazer ele em pequena escala. Para mudar um hábito, se você se tornar saudável, você tem que elencar uma coisa com a qual você quer mudar. Quando aquele hábito for adquirido, quando aquele hábito realmente ficar instalado, que demora mais ou menos 30 dias, aí você pensa no novo hábito. Quando a gente quer muita coisa, a gente vai com muita sede, a gente perde o foco. Porque que nem eu já falei para vocês uma vez, a gente tem, quando a gente resolve um processo de mudança, a gente tem 3 a 4 dias que a gente está muito empolgado. Depois, quando chega no 5º dia, a gente já começa do 5º ao 10º, essa empolgação vai embora e a coisa começa a ficar insuportável se você faz ela de uma coisa muito grandiosa. Uma coisa é chegar em casa e falar, não, hoje eu não vou pedir uma pizza, mas se eu tenho um hábito todos os dias de comer uma pizza ou um chocolate quando eu estou na minha cama, aquilo ali vai se tornar penoso. Então você tem que mudar aos poucos. Não precisa você parar de comer o seu chocolate. Fala assim, cara, eu vou comer, só que em vez de comer o pedaço que eu comi, eu vou comer metade daquilo. E eu vou continuar com esse hábito, mas eu vou comer metade do que eu comia. É uma pequena mudança que ainda está inserida com o mesmo hábito, mas você já está começando um processo contínuo de mudança. É mais fácil. Quando você chega depois dos 10, 15 primeiros dias, você realmente começa a perceber que aquelas mudanças, elas não são tão grandiosas e elas começam a ter impacto. Porque você fala assim, poxa, eu realmente consigo mudar a minha vida se eu quiser. E a gente não tem esse hábito de mudar essas pequenas coisas nos nossos sentimentos e emoções. A gente está freado. E por isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque eu não vim aqui para falar de hábito de sono, eu não vim aqui para falar sobre hábito de alimentação e atividade física. Eu quero saber quanto tempo e se você investe na sua autopercepção, que é o melhor e é o maior dos fatores. Quando você investe na sua autopercepção, quando você começa a se perceber em todos os aspectos da sua vida, você tem 2 formas de perceber. Uma forma cognitiva de percepção, que ela é ligada simplesmente e puramente a fatos. Então você fala assim, eu estou com peso acima do que eu tenho porque eu como demais. Eu estou com problema cardíaco porque eu não faço atividade física. É um fato. Você está ali, acima do peso, porque
você está comendo em excesso. Você está com algum problema de saúde, cansaço, indisposição, alguma coisa, porque você não faz atividade física. Os dois exemplos são de fato, ok? Mas o mais importante é, você tem uma percepção afetiva do porquê que você leva a sua vida desse jeito, sem fazer atividade física, ou porquê que você come aquela pizza. O que seria percepção afetiva, Rafa? É a percepção dos sentimentos e necessidades por trás do fato que você está deixando de fazer. Então, se eu sei que é saudável, todos nós sabemos, isso desde sempre, já está noticiado há muito tempo, não é nenhuma novidade, que fazer atividade física é uma coisa importante para nossas vidas. Se eu sei isso, por que eu não faço uma atividade física? Qual é o sentimento, qual é o motivo pelo qual eu não começo a praticar aquele bem? É a mesma coisa de quem fuma. Tem muita gente que fuma. Ela sabe, pela percepção cognitiva, que o fato dela fumar vai fazer ela ter algum problema pulmonar ou algum problema depois, pode ocasionar um câncer, essas coisas. Mas qual é a percepção afetiva daquele cigarro para ela? É solidão? Aquilo ali é um companheiro? É uma forma dela aliviar o estresse que ela não sabe como ela aliviar e ela começa a fumar? Então, a minha proposta da live de hoje é falar sobre hábitos de vida saudável através de uma percepção mais de afeto. Quando a gente coloca o Pedro, um tempo atrás, ele fez uma live com a gente, tem uns 15 dias atrás, o Pedro fez uma live com a gente, uns 15 dias não, 2 quartas atrás, ele fez uma live com a gente e ele deu um exemplo de uma coisa que eu achei assim sensacional. Cara, Fernando e Yuri, muito legal você aqui, Gorete, você também. Filipão. Ele falou, o Pedro Lobo, ele falou assim, cara, quem fez seu prato hoje? Foi você ou sua ansiedade? Essa fala que ele falou, essa fala que ele fez, cara, reverberou pra mim muito. Porque aquilo ali, a partir do momento que você pergunta pra você, beleza, você tá comendo demais. Aquilo ali é uma percepção de um fato, uma percepção cognitiva. Você tá comendo mais do que você precisa. Mas quando a gente pergunta, quem está fazendo o seu prato? É você ou a sua ansiedade? É quando a gente já tem uma percepção afetiva do porquê que ele come demais. Por que ele está comendo a mais do que ele precisa? Qual o sentimento, qual a lacuna que ele está querendo preencher com aquele prato? Então, não adianta a gente falar sobre hábitos de vida saudável falando coisas que a gente já sabe. Que atividade física faz bem, que você dormir faz bem, você ter o sono adequado, com qualidade. Mas o mais importante de tudo é saber qual que está sendo o seu hábito de vida. Você está vivendo no automático? Você está vivendo o momento presente? Você tem o hábito de fazer uma reflexão perceptiva do porquê as coisas estão acontecendo dessa forma na sua vida? Então, eu acho que o hábito mais importante que a gente tem que tratar hoje em dia são os hábitos afetivos e emocionais, os hábitos de relacionamento. Você está tendo o hábito de visitar as pessoas que você gosta? Na sua rotina diária, você consegue ter encontros, mesmo que sejam casuais, rápidos ou por telefone agora nesse Covid? Você está tendo o tempo e o hábito de pegar um tempo da sua vida e investir nos seus relacionamentos? Quando eu falo relacionamentos, eu não estou falando de relacionamento você com sua esposa, eu com meus filhos. Não estou falando desse tipo de relacionamento. Relacionamento, você está tendo o hábito de cultivar suas amizades? Você está tendo o hábito de perceber o porquê de uma forma efetiva, de uma forma emocional, você está tomando as atitudes que você está tomando? Então, cara, não tem como a gente falar de hábitos de vida saudável sem a gente voltar para os nossos relacionamentos e nossas emoções. Eu não sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta, sou professor de educação física, mas cada dia mais eu encontro com pessoas e a gente atende pacientes que a gente vê que uma das maiores lacunas que está acontecendo na vida dessas pessoas não é uma lacuna de uma falta de hábito de se alimentar bem. Tem várias pessoas que se alimentam super bem, estão escorregadas aqui, uma ali, pessoas que fazem atividade física e as doenças continuam aparecendo,
as enfermidades continuam brotando, as doenças crônicas continuam tendo seus picos e alavancagens. Isso está ancorado aonde? Essa mudança de hábito que eu quero propor para vocês é a mudança de hábito de você parar, ter tempo para sair do automático, para você começar um hábito novo que vai mudar todos os outros, que é o hábito de ter reflexões perceptivas sobre a sua vida. A nossa vida está numa correria tão grande que a gente não reflete mais. A gente não pensa por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Então, quando eu falo de hábito de vida saudável, hoje, depois de 22 anos trabalhando corpo, essa pandemia foi ótima, porque eu consegui começar a levar a vida por outros rumos e a gente conseguiu, através da pandemia, todos nós experienciarmos mesmo o que é ser uma pessoa que várias vezes está sozinha em isolamento. Então a gente vê que não adianta a gente ter os melhores hábitos de acordar, fazer o nosso ritual, isso ancora a gente, levanta. Mas enquanto a gente não tiver reflexões, parar para pensar efetivamente e emocionalmente sobre as nossas vidas, os hábitos não vão ter valores. Meio forte, né? Mas é verdade. A partir do momento que a gente não começa a tratar das nossas emoções do jeito que a gente deveria, a gente não consegue, mesmo com os outros hábitos todos que a gente já falou. O Ícaro falou brilhantemente no dia 8 de julho, na live que ele fez com a gente lá no grupo onde ele está, Conversa com o Especialista. Ele falou da importância de tomar água, da importância de tomar sol, da importância de ter uma alimentação saudável, da importância de você ter uma rede de relacionamentos, a importância de você ter períodos de autocuidado, a importância de você ter alguma forma de regular o estresse. Mas se a gente não pensar que a gente tem que ter constantemente, eu bato nessa tecla, reflexões perceptivas sobre a nossa vida, se a gente está levando as nossas percepções só no cognitivo, ou se a gente está se permitindo ter reflexões afetivas de saber o porquê que a gente toma determinadas atitudes, nenhum hábito vai ser fundamental para a nossa saúde. A live de hoje é rápida, a live de hoje eu vim aqui para conversar com você sobre isso. Hábitos de vida a gente tem, vários, são muito saudáveis. Mas eu quero te convidar a fazer essa reflexão. O maior hábito de vida que eu vejo hoje é realmente fazer uma reflexão perceptiva sobre as nossas vidas. Se a gente está no automático, se a gente está conseguindo viver mais o presente, se a gente está conseguindo viver percepções afetivas ou se a gente está vivendo só percepções cognitivas. Tá bom? Gente, é isso que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. É essa reflexão sobre hábito que eu quero deixar aqui hoje. Tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom. É isso daí. Um grande abraço. Vamos para frente, vamos pensar, vamos sair do automático, vamos parar para contemplar a vida que a gente está levando. Tá bom? Um grande abraço. Semana que vem tem mais. Grande beijo.